Você já parou para se perguntar por que sente esse vazio, mesmo quando tudo parece estar certo? Você está respirando, caminhando, se alimentando. Mas lá no fundo, sabe que algo essencial foi embora. O brilho nos olhos que um dia teve se apagou. E você nem percebeu o momento exato em que isso aconteceu. Porque a alma não sai com estrondo. Ela vai embora em silêncio. Ela começa a se afastar quando você desiste de quem é para se tornar o que os outros esperam. Ela morre um pouco toda vez que você diz sim, querendo dizer não. Quando você sufoca sua verdade em nome da aceitação, da rotina, da sobrevivência. E o mais cruel, o corpo continua, a mente continua, mas a alma se cala. Você sente que está aqui, mas que não habita mais esse lugar. Porque a vida sem alma é só repetição. Uma coreografia vazia onde você dança sem música. E essa ausência é o maior grito que sua essência já deu. Você está vivo, mas sua alma talvez já tenha partido há muito tempo. A morte da alma é sutil. Ela não vem com dores físicas ou diagnósticos. Ela vem com o cansaço que não passa. Com a sensação de estar sempre deslocado, com a estranha percepção de que você está vivendo a vida de outra pessoa. Você começa a perceber que os dias se tornam borrões, que nada parece verdadeiro, nem as alegrias, nem as conquistas, nem as conexões. Tudo fica morno, artificial, como se o mundo inteiro estivesse em modo automático, e você junto com ele. Essa alma que agora dorme já foi cheia de luz, de visão, de força. Ela já acreditou, já lutou, já sonhou alto, mas foi silenciada pelos traumas, pelas decepções, pelas máscaras que teve que usar para sobreviver. E é por isso que por fora você pode parecer bem, mas por dentro carrega um luto que nem sabe nomear. Porque não há sofrimento maior do que ser estrangeiro dentro do próprio corpo. Estar aqui, mas sem estar. E essa dor invisível, essa sensação constante de que falta algo, é o eco da alma tentando voltar, tentando te lembrar de quem você era, antes de esquecer quem é. Mas a pergunta é, você ainda consegue escutar? Quando a alma começa a se ausentar, ela deixa sinais. Mas não são sinais que o mundo ensina a identificar. Porque não aparecem em exames, não se traduzem em febre ou dores visíveis. Eles surgem de forma mais sutil, como aquela sensação de estar sempre cansado, mesmo depois de dormir a noite toda, como o desânimo inexplicável ao acordar, a irritação constante, a vontade de fugir sem saber para onde. Você começa a se perder em distrações, em rolagens infinitas, em conversas vazias, em promessas que nunca se cumprem. Você se desconecta do que é verdadeiro e preenche o silêncio com qualquer barulho. Sente um desejo profundo de mudança, mas não sabe o que mudar. E no fundo, lá onde ninguém vê, você sabe, algo em você parou de viver. O mundo pode até te chamar de preguiçoso, confuso, até ingrato, mas o que ninguém entende é que você está enfrentando um luto invisível. O luto de si mesmo. E essa ausência, essa desconexão, é a alma tentando gritar por dentro de um corpo que já não a escuta mais. A alma não vai embora de uma vez só. Ela parte em pedaços. Um pedaço se foi quando você fingiu estar bem para não preocupar ninguém. Outro foi arrancado quando desistiu de um sonho para ser aceito. Um terceiro se perdeu quando escolheu calar, quando devia ter gritado. E assim, pouco a pouco, você foi se apagando. Não por covardia, mas por sobrevivência. Você foi ensinado a ser funcional e não verdadeiro. A agradar e não se escutar. A cumprir metas e não seguir seu chamado. E cada escolha contra a sua essência foi uma corda amarrando a alma em silêncio. O problema é que o mundo aplaude quem se sacrifica, mesmo que isso signifique morrer por dentro. Te chamam de forte, de resiliente,
mas não enxergam que há uma alma gritando por socorro atrás do sorriso que você aprendeu a forçar. E o pior, você mesmo começou a achar que isso era normal. Mas não é. Nenhuma vida vale a pena se for vivida longe da alma. E talvez o fato de você estar ouvindo isso agora seja exatamente o sinal que sua alma estava esperando para tentar voltar. A dor da alma não vem em gritos. Ela vem em silêncios. É quando você para de sonhar. Quando já não imagina futuros. Quando o que antes fazia seu coração acelerar, agora não provoca nenhum suspiro. A alma não desaparece com barulho. Ela se cala dentro de você. E esse silêncio é traiçoeiro. Porque o mundo à sua volta continua girando. As pessoas seguem sorrindo. Os dias continuam passando. Mas você sente que ficou preso num tempo que não existe mais. E mesmo assim, continua vivendo. Mas viver como? Automaticamente, cumprindo tarefas, reagindo ao mundo como quem assiste um filme do qual não participa. Você se torna espectador da própria vida. A alma, quando sufocada, não morre. Ela adormece. E enquanto dorme, você caminha como um corpo vazio. Sente, mas não sente. Vive, mas não vive. Está, mas não está. E isso é o mais perigoso. Parecer vivo por fora, enquanto por dentro já não há mais ninguém. A alma é paciente, mas não é indiferente. O corpo pode suportar muito. Fome, dor, cansaço. Mas a alma guarda tudo que o corpo tenta esquecer. Cada vez que você negou a si mesmo, cada vez que se silenciou para caber, cada vez que aceitou menos do que merecia, tudo isso fica. E quando você menos espera, aquilo que ficou começa a cobrar. A ansiedade aparece, mas não é sobre o agora. É sobre tudo que foi engolido. A tristeza não é do dia, é do acúmulo. O vazio não vem do nada. Ele vem do tudo que você deixou passar, sem se permitir sentir. A alma registra o que o ego tenta ignorar. E um dia, ela cobra. Não por vingança, mas por amor. Porque só quando você olha para essas feridas com verdade é que pode curá-las. E a cura começa com um simples reconhecimento. Eu me perdi. Não é fraqueza admitir isso, é coragem. Porque só quem tem coragem de se encarar tem também a chance de se reencontrar. Você já notou como às vezes tudo parece cinza? Mesmo nos dias ensolarados, mesmo cercado de pessoas, mesmo fazendo o que um dia te fazia sorrir. Tudo perde o brilho. Não é o mundo que escureceu. É a sua alma que se afastou. E esse afastamento não acontece de repente. Ele é sutil. Vai acontecendo nos pequenos abandonos. Quando você diz sim, querendo dizer não. Quando ignora a intuição. Quando aceita ficar onde já não há espaço para você crescer. A alma é sensível. Ela percebe quando não está sendo ouvida. E quando percebe, começa a se calar. É por isso que você sente esse desconforto, essa saudade de algo que nem sabe o que é. Essa sensação de que falta algo, mesmo tendo tudo. O nome disso não é solidão, é desconexão. E só se reconecta quem para tudo fecha os olhos e volta a escutar a própria essência. Ninguém fala sobre isso, mas a alma também se cansa. Ela se cansa de tentar avisar e não ser ouvida. Se cansa de carregar dores que não são dela, de sustentar sorrisos falsos, de manter relacionamentos vazios, de continuar insistindo em um caminho que não é mais dela. E quando ela se cansa, ela começa a recuar. Você sente isso quando o entusiasmo desaparece, quando tudo parece esforço, quando o simples ato de levantar da cama vira uma batalha interna. Não é preguiça, é cansaço da alma. Mas há uma boa notícia. A alma cansada não quer desistir. Ela quer paz. Ela quer silêncio. Quer autenticidade. Quer espaço para se curar. Para lembrar quem é. Para voltar a sonhar. E às vezes tudo o que ela precisa é que você pare de se obrigar a ser forte o tempo todo. E apenas permita-se ser humano.
Porque é na vulnerabilidade que a alma encontra fôlego. A alma não grita, ela sussurra. E quando começa a morrer, ela não faz alarde, ela se cala. E esse silêncio, disfarçado de rotina, é perigoso, porque aos olhos de fora parece que está tudo bem. Mas por dentro é desespero contido. Os sinais estão lá, mas poucos sabem ler. Quando você para de se emocionar com o que te emocionava, quando começa a viver no modo automático, quando olhar para o futuro não desperta mais esperança, só indiferença. Quando tudo vira obrigação, a alma não morre como o corpo, ela se apaga aos poucos, e é isso que assusta. Você continua respirando, andando, respondendo mensagens, rindo em fotos, mas por dentro está cada vez mais distante de si. Essa morte é silenciosa, mas também é reversível. Basta um gesto de retorno, um respiro fundo, um reencontro com o que é verdadeiro, um não, onde antes só havia sim, um abraço em si mesmo. A alma não precisa de grandes milagres para voltar, só de verdade. Você chegou até aqui, e se chegou, é porque, em algum lugar dentro de você, algo ainda pulsa. Fraco, talvez, quase imperceptível, mas vivo. A verdade é que, mesmo quando parece que a alma partiu, ela nunca se foi por completo. Ela apenas se escondeu, esperando o momento em que você decidisse voltar. A decisão nunca foi de mais ninguém, além de você. Você pode continuar vivendo anestesiado, seguindo roteiros que não escreveu, fingindo estar bem enquanto sangra por dentro. Ou pode se sentar em silêncio, respirar fundo e perguntar: onde foi que eu me abandonei? Essa pergunta dói, mas é sagrada, porque ela marca o início do retorno, o reencontro com a alma. Acordar a alma não é sobre mágica, é sobre coragem. É sobre relembrar quem você é quando ninguém está olhando. É sobre parar de fugir de si mesmo e ouvir, mesmo que pela primeira vez em muito tempo, o que seu silêncio tem a dizer. Você não precisa de um novo mundo, só de uma nova escuta. A alma está aí, ainda chamando por você.